O Pantera Negra é um dos super-heróis mais populares da atualidade. Inserido no universo cinematográfico Marvel em 2018, ele adquiriu uma projeção nunca antes vista. Embora fosse um personagem recorrente na história dos Vingadores, foi apenas no século XXI que ele deixou de ser um personagem nichado pelos leitores hardcore e ganhou o status de um grande herói para o mundo todo. A primeira aparição do personagem aconteceu na Fantastic Four 52. O herói africano foi criado pela dupla Stan Lee e Jack Kirby. Sua primeira aparição é como um antagonista do Quarteto Fantástico. O supergrupo é convidado a visitar Wakanda, uma nação africana banhada pelo Lago Vitória. A geografia do país ao longo do tempo vai mudando, tá, gente? Tanto é que no filme de 2018 é um pouco diferente a geografia do país nos quadrinhos. Wakanda é um estado monárquico que vive em alto isolamento, uma nação rica e próspera em desenvolvimento científico e tecnológico, com qualidade de vida e igualdade social elevada. O país é detentor da maior mina de vibrânio do mundo, metal oriundo da queda de um grande meteorito. E esse metal ele possui diversas aplicações, vai desde o campo energético até o militar. Esse super-herói que serviu de tema para os estudos de Daniela dos Santos Damasceno, doutoranda em crítica cultural pela UNEB. Em seu artigo O Mundo de Wakanda e seu Rei, Análises, baseado nas representações da HQ Black Panther, Who's the Black Panther? Ou seja, Pantera Negra. Quem é o Pantera Negra? Investiga a construção de uma heterotopia por meio da ancestralidade, tradição africana e culturas negras. A autora inicia a discussão tratando da emergência do herói nas páginas de quadrinhos, lá na Fantastic Four 52. O Pantera Negra surgiu em 1966, 3 meses antes da fundação oficial do Partido dos Panteras Negras. Esse partido político foi fundado em Oakland, Califórnia. Ele era formado pela população afro-americana e também alguns simpatizantes brancos, né, da causa dos direitos civis. Ele era alinhado à esquerda radical, tinha muitas premissas marxistas na formulação do partido, e ele era fundamentalmente antirracista. Os Panteras Negras foram criados para proteger a população negra da violência policial e dos grupos supremacistas brancos. Além disso, realizaram manifestações públicas, ações assistenciais. Os Panteras Negras ofereciam café da manhã, programas educacionais, consultoria jurídica. O partido recebeu forte repressão estatal, muitos dos seus membros foram presos, e o FBI considerou uma organização fascista e segregacionista, sendo que o Partido dos Panteras Negras só queriam que as pessoas negras tivessem direitos civis como todo mundo, direito de votar, direito de poder frequentar espaços que antes não podiam, e poder casar com pessoas brancas sem ter represálias, poder andar livremente sem ser violentado pela polícia, etc. A década de 1960 nos Estados Unidos estava sofrendo grandes mobilizações pelos direitos civis. A população afro-americana exigiu seus direitos civis e políticos, pediam o fim das leis de segregação racial, conhecidas como Lei Jim Crow. O Partido dos Panteras Negras perdeu parte de seu vigor na década de 1980, tempos de neoliberalismo e Ronald Reagan, mas isso não impediu que a população afro-americana tivesse seus direitos constitucionais garantidos. No entanto, o termo Pantera Negra é anterior ao partido político e à HQ. De acordo com Damasceno, abro aspas, o significante e influenciador do movimento dos Panteras Negras, o nome Black Panther já era conhecido da história norte-americana, pois já mesmo havia sido usado na Segunda Guerra Mundial. Segundo Lima, a 706th Tank Battalion foi uma unidade militar de infantaria que era formada por suas vastas fileiras de soldados afro-americanos, além de alguns poucos oficiais, todos hierarquicamente subordinados a oficiais brancos, proibidos por uma lei federal de lutarem em tropas de homens brancos. Por conta dessa segregação étnica fenotípica, o emblema dessa força militar era um vigoroso brasão com a cabeça furiosa de uma pantera negra sobre a inscrição Come Out Fighting,
ou sair lutando, numa tradução mais direta. Fecho aspas. A simbologia da Pantera Negra acompanha o imaginário dos negros estadunidenses há algum tempo. A Pantera pardus, que é a designação em latim para Pantera Negra, na verdade é um leopardo com muita melanina. Seu habitat mais comum na África contemporânea são as florestas do Quênia, mas na Etiópia também havia registros de panteras negras. Saindo do mundo animal e indo para o mundo Marvel, o Pantera Negra é um herói africano que carrega muitas marcas históricas das lutas pelos direitos civis. Trazia uma representação inovadora para as pessoas negras, embora o cenário seja deslocado para o continente africano. Permitia com isso maior liberdade criativa e desviava das polêmicas que poderiam surgir com associações dos movimentos sociais com o personagem. O Pantera Negra surge como antagonista do Quarteto Fantástico, mas logo se alia aos heróis estadunidenses. O Pantera Negra só teve a sua própria série em 1977, 11 anos depois de seu nascimento. A série durou 15 edições, indo até o ano de 1979. Outras tentativas de revigorar o personagem foram tentadas, mas foi só em 2014, com a publicação de Black Panther, Rose the Black Panther, que o herói africano retomou a sua popularidade. A HQ contou com desenhos de John Salvatore Romita Jr. e roteiros do cineasta Reginald Hudlin. No cenário em que se passa a história, segundo Damasceno, abro aspas, Wakanda é um país situado no continente africano, notado por ser totalmente independente de outros países. Apesar de potências como Inglaterra, Alemanha, França, Bélgica, Estados Unidos, União Soviética e outros tantos impérios se apropriarem de porções de terra e recursos africanos, aqueles nunca foram capazes de invadir e conquistar Wakanda. Por conseguinte, Wakanda bloqueou não só o domínio completo da África pelos poderes coloniais, bem como sua evolução cultural prevaleceu inalterada por séculos, estando 1000 anos à frente dos Estados Unidos, já que podia contar com um dos minerais mais valiosos, o vibrânio, fecho aspas. Do ponto de vista ficcional, o Wakanda ocupa o mesmo papel que a Etiópia, país que não foi colonizado pelas potências europeias. Embora tenha sido alvo de 2 guerras por parte da Itália, manteve sua autonomia e sua soberania. O Wakanda tem o seu papel de resistência reafirmado contra a sua política de uso de combustíveis fósseis, usando sua riqueza para o desenvolvimento social e não para favorecimento dos mercados. Tá gostando do vídeo até aqui, pessoal? Se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe para ajudar na divulgação. Olá a todos, eu sou o professor Caliel Alves, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Vocês já sabem como me ajudar e eu gostaria que esses vídeos não só informassem, mas também divertissem vocês. É por isso que eu sempre trago esses conteúdos de cultura pop. Vamos seguir. Apesar do seu protecionismo, o Wakanda não está completamente isolado do mundo. Desde os processos de colonização, ela enfrenta os invasores estrangeiros. Países fronteiriços, como Niganda, estão entregues à corrupção promovida pelo Ocidente. O sistema político de Wakanda é complexo. O Estado é uma monarquia hereditária, mas todos os anos o rei é posto à prova em um desafio ritual, o Bashenga, em que outra pessoa pode assumir o trono caso derrote o atual. O vencedor herda mais que o trono, ganha toda a sabedoria acumulada pelos reis anteriores, ou seja, o poder está relacionado à memória e ancestralidade. Portanto, todos têm alguma chance de se tornar rei em Wakanda. O Pantera Negra também é o chefe religioso supremo do país. Sua responsabilidade é a de ser um chefe de Estado e líder espiritual da nação. O Pantera Negra, T'Chaka, filho de T'Challa, vê o pai morrer numa conferência econômica e assume o manto do Pantera Negra. O assassino de seu pai, o Garra Sônica, decide se vingar, invadir o Wakanda e roubar todo o vibrânio do país. Como afirma Damasceno, abro aspas. Como característico das histórias de super-heróis, uma ameaça surge por meio de uma equipe de invasão ao Wakanda, liderada por Ulysses Klaue, o Garra Sônica. O vilão Ulysses Klaue é motivado não apenas por ser contratado a destruir o Wakanda,
mas principalmente por uma vingança pessoal. Seu tataravô, um dos colonizadores da África do Sul, foi morto pelo Pantera Negra ao tentar adentrar em Wakanda. Desta forma, Klaue reúne os mercenários Batroc, Rhino, Homem Radioativo, Canibal e até mesmo Cavaleiro Negro, dando início ao cerco de Wakanda. Os mercenários representam 4 nações ditas comprometidas com a civilização da África: Bélgica, França, Estados Unidos e Grã-Bretanha. Todavia, o que eles descobrem na prática é que esse não é um feito simples de realizar. Fecho aspas. O Wakanda não é uma nação atrasada tecnologicamente. Possui um sistema de defesa e instituições bem consolidadas. O país fictício é a todo tempo ameaçado pelas suas riquezas naturais, sempre subestimado pelos seus inimigos. Para os colonizadores, o Wakanda é um país atrasado que sobrevive de superstição e de bruxarias. Os estrangeiros alegam que querem trazer modernidade para o país, mas ignoram a sua verdadeira condição. A política externa wakandana é de protecionismo e isolamento. Ela mantém rigoroso controle fronteiriço. Sua diplomacia se resume a impor a sua soberania na África. Apesar de seu poderio militar, não busca expansão territorial ou espoliar países. Por esse motivo, o Wakanda é tratado por vários estereótipos depreciativos. Reproduzem preconceitos endereçados aos sujeitos africanos e negros pelo mundo. Isso também ocorreu quando o Quarteto Fantástico chegou a Wakanda. A superfamília tinha um imaginário africano repleto de pobreza, guerra e doenças. Encontrar avanço tecnológico e científico foi uma surpresa para seus membros. O Coisa e Tocha Humana tecem muitos comentários racistas. Abro aspas. Para Damasceno. A partir disso, nota-se que o trecho anterior ilustra a ideia de que há lugares estabelecidos para cada indivíduo na sociedade, isto é, um padrão, especialmente para o negro, que quando ascende socialmente parece estar desafiando esse padrão. Neste caso, o Pantera Negra, um homem negro e africano, se desloca do seu lugar subalternizado inferior, já determinado na sociedade, e se sobressai, surpreendendo o Quarteto Fantástico ao ocupar um lugar de poder, um lugar superior. Conforme Pereira, os estereótipos se revelam como fotografias, visto que estão ligados à produção de uma mesma impressão inúmeras vezes. Uma vez arquivadas na memória, essas fotografias são compartilhadas por meio das opiniões sociais. Fecho aspas. Os estereótipos são a base de todo preconceito e discriminação. A sociedade os usa para valorar indivíduos e grupos. No caso das minorias, todo julgamento é automaticamente generalizado. O Wakanda é o lugar outro, onde ser diferente e autêntico pode ser possível. Embora maravilhoso, o Wakanda difere de uma utopia. A utopia é uma idealização, por isso lugar imaginado, sem base concreta. O Wakanda é uma heterotopia. A autora remete a origem do conceito ao filósofo francês Michel Foucault. É a realização utópica, é onde o lugar imaginado ganha materialidade, ou seja, os ideais se efetivam na prática. Diferente das utopias que são unidimensionais, as heterotopias são múltiplas manifestações, abertas à mudança e inovação. Possui formas de relacionamentos autênticos, como afirma Damasceno, abro aspas. Nos espaços heterotópicos, os posicionamentos reais podem ser encontrados, representados, contestados e invertidos no interior da cultura, ou seja, os lugares que estão fora de todos os lugares, contudo localizáveis, e alimentam outras possibilidades de existência. Partindo destas perspectivas, o espaço ancestral do Pantera Negra constitui-se como heterotopia, o dito espaço diferente, isolado, cercado e protegido, mas ao mesmo tempo múltiplo. O lugar do outro, que se distingue de outros espaços, mas que mesmo se tratando de um espaço ficcional, se aproxima de lugares reais já existentes. Fecho aspas. A constatação da heterotopia desvela o diferente, o outro lugar e o lugar do outro. A existência negada ganha interlocução. É um espaço de justaposição, um centro fora do centro. Mesmo que o Wakanda esteja distante do restante do mundo, não deixou de constituir civilização, estado e culturas próprias. O que para muitos não passam de isolacionismo egoísta, para os wakandanos é a salvaguarda de suas tradições, a sua completa autonomia. A relação com as outras nações se dá nos termos de Wakanda.
não nas de seus agressores. As fronteiras, vistas como limitadoras, transparecem espaços de conduta. As heterotopias têm as suas próprias regras, possuem entradas, circuitos de entrada e saída, abertura e fechamento. A mesma sociedade moderna e eurocêntrica que determinou o lugar do africano e do negro não tem autoridade sobre os wakandanos. O Wakanda é um contraespaço. A alteridade deles não está associada a uma negação do europeu. Sua alteridade é constituída na ancestralidade, na coletividade wakandana. O artigo de autoria de Daniela dos Santos Damasceno foi a base para esse vídeo. Ele é derivado da pesquisa de conclusão do curso de graduação em Letras, Língua Inglesa e Literatura da UNEB. O trabalho é intitulado Olhos de Pantera, o Reino de Wakanda, como heterotopia na contemporaneidade. Ela faz mestrado em linguagem pela UNEB e realiza o doutorado em crítica cultural pela mesma universidade. O artigo foi publicado no livro O Olho Mais Negro, de Wakanda a Outros Planetas. A coletânea reúne vários artigos do campo das letras e estudos culturais, sempre como foco, a população negra. Os seus organizadores, eu tenho orgulho de dizer, um deles é meu amigo professor Silvio Roberto Oliveira e o professor mestre Marcos Antônio Maia Vilela. Para quem quiser ler o livro, vou deixar o link na descrição do vídeo. Eu recomendo que vocês leiam muito e até o próximo.